Olá, a paz do Senhor, está no ar o painel Trombetas e Festas da Igreja Cristã Maranata. Sejam bem-vindos à nossa edição de hoje. Vamos tratar de um tema urgente, a fome no mundo. Notícias preocupantes têm sido destacadas na mídia, tanto no Brasil quanto no exterior, como o aumento da fome está impactando a humanidade. E será que isso também pode ser um sinal relacionado à volta de Jesus? Vamos discutir essas questões ao longo do programa. Em 2024, o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura trouxe números alarmantes sobre a fome global. O documento revela que, atualmente, cerca de 828 milhões de pessoas em todo o mundo estão passando fome, um aumento de 10% nos últimos 5 anos. O relatório também destacou que a insegurança alimentar é um problema crescente, com 1 em cada 10 pessoas no planeta sem acesso regular a alimentos nutritivos e suficientes. No Brasil, a situação também é crítica. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, em dezembro de 2024, aproximadamente 33 milhões de brasileiros enfrentam algum grau de insegurança alimentar e 15 milhões vivem em situação de fome extrema. O estudo mostra um aumento significativo em relação aos últimos anos, refletindo a intensificação da crise econômica e social no país. Ainda no Brasil, em julho de 2024, o Ministério da Cidadania anunciou uma expansão do Programa de Aquisição de Alimentos, uma iniciativa para combater a fome nas regiões mais vulneráveis. No entanto, especialistas alertam que, apesar dessas ações, a fome continua crescendo devido à alta inflação, à escassez de emprego e ao aumento das desigualdades sociais. No cenário internacional, a fome também é uma preocupação crescente. Em 2023, a ONU alertou sobre o impacto das mudanças climáticas na produção agrícola, que tem agravado a situação de milhares de pessoas, especialmente na África subsaariana e no Sudeste Asiático. A seca prolongada, as inundações e os desastres naturais estão destruindo plantações e tornando os alimentos cada vez mais escassos e caros. Em setembro de 2024, a Cruz Vermelha Internacional fez um alerta sobre a fome na Somália, onde a seca extrema agravada pela guerra e pela crise política tem causado a morte de milhares de pessoas e deslocado milhões de outras. O país enfrenta uma das piores crises alimentares de sua história recente, com mais de 7 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária imediata. A situação da fome também foi destacada em 2024 no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, onde líderes globais discutiram como a disparidade no acesso à alimentação tem sido ampliada pela pandemia de Covid-19, pela inflação global e pelos conflitos em várias regiões do mundo. A fome extrema foi apontada como uma das maiores ameaças à segurança mundial. Com o aumento da fome global, vários países têm intensificado seus esforços para combater esse flagelo. Para entender melhor os impactos dessa crise, convidamos um especialista, membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, para nos explicar quais são as causas da fome e qual é o seu impacto na saúde das pessoas afetadas. Olá, Andréia. Olá, demais participantes do painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos pensar um pouco sobre fome nesse programa. A fome é um fenômeno complexo e ela é categorizada em fome endêmica e fome epidêmica. A fome epidêmica é aquela fome absoluta, como nós vimos no programa Trombetas e Festas. Precisa distribuir alimentos porque a fome é urgente. Agora temos também a fome que é endêmica. Essa é a chamada fome oculta. E por que ela é oculta? Porque as pessoas estão comendo, não estão flagelizadas pela fome, mas contudo elas estão entrando numa situação de subnutrição, má nutrição ou de desnutrição.
comem, mas não se alimentam com integralidade, não se alimentam para ter uma vida saudável. O que faz, então, nesse século XXI, com que ainda pessoas padeçam fome? Então, são causas da fome. Nós percebemos que os sistemas agroalimentares, eles têm apresentado produções robustas, números enormes, e em todo o mundo existem 10 grandes produtores de alimentos. Só os 5 primeiros produtores de alimentos, eles fornecem o suficiente para alimentar com grande abastança e com sobejo todos os habitantes do mundo. Vejam que o total de grãos, legumes, verduras, raízes, tubérculos, carne, frutas, o total produzido no mundo durante um ano vai a 5 bilhões 173 milhões de toneladas de alimentos. Então isto é suficiente para alimentar os 8 bilhões de habitantes do planeta. E, no entanto, nós temos fome. Na última edição do Culto Trombetas e Festas, o pastor Gerson Belucci mencionou alguns sinais que apontam para a volta de Jesus. A fome é um sinal da volta de Jesus? Sim, claro que sim. Nós vimos no evento Trombetas e Festas, quando o pastor Gerson ele mencionou os 7 sinais que encontramos em Mateus 24 sobre a volta do Senhor Jesus. Um dos 7 sinais são as fomes. E como nós vimos, o Senhor Jesus usa fomes no plural, principalmente porque já conhecia os conceitos que hoje foram enunciados pela ciência, de fome epidêmica e de fome endêmica, aquela que é fome absoluta e aquela fome que é oculta, que se manifesta a partir da desnutrição, subnutrição e malnutrição. Então, a fome está relacionada à vinda do Senhor Jesus. Esse paradoxo que vemos entre a grande produção de alimentos e a fome, eles evidenciam que a miséria humana ela se sobrepõe em todas as relações. E tem comida, mas a comida não chega até os que precisam comer, ou não come em quantidade suficiente, ou não come em qualidade, com a qualidade que necessitam. Então a fome é realmente um sinal da vinda do Senhor Jesus. Os exemplos mostrados, os sinais e as imagens mostradas no Trombetas e Festas são esclarecedoras. E diante desse quadro, nós só podemos concordar. A fome, sim, ela está no nosso meio como resultado das ações humanas. Não porque Deus está nos castigando ou Deus está punindo a humanidade com a fome. Não, a fome é um produto da agricultura humana, da organização humana, da administração dos bens, da logística, das guerras, e elas são proféticas, portanto, e elas dizem respeito a este sinal. É realmente um indicador, um marcador profético sobre a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. E com isso, chegamos ao final de mais uma edição. A todos a paz do Senhor.